Então nós vamos falar sobre paternidade. Não é um assunto muito simples, é muito amplo, muito vasto, porque nós existimos por um projeto de Deus. Nós vivemos em família porque Deus fez esse desenho. Deus desenhou assim, Deus planejou assim. Em Efésios 3:17, diz Paulo, num certo momento, lá dentro do tema que ele estava escrevendo para o pessoal de Éfeso, no versículo 14, do capítulo 3 de Efésios, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Versículo 15 diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O nome do livro é Na Terra como no Céu, porque todas as coisas que Deus estruturou aqui, Ele o fez aqui conforme o plano e o desenho dele no céu. Amém? De modo que nós todos estávamos no desenho dele antes da fundação do mundo. Vamos lá, você aqui, simpático, bonito, né? Boné virado aí e tal. Seu nome é Samuel. Samuel, onde você estava antes da fundação do mundo? Tá, alguém entendeu o que eu falei antes e pode dizer para ele onde ele estava antes da fundação do mundo? No desenho de Deus. Certo, Samuel? Você estava lá, cara. Todos nós estávamos lá no desenho. De modo que, para andar mais rápido, né? Eu gostaria de ficar aqui conversando, mas não vai dar certo. Vamos mais rápido. No capítulo 8 de Hebreus, diz que ali, meio perdida essa palavra ali, no meio de tudo o que o escritor de Hebreus está falando, mas no capítulo 8 de Hebreus, no versículo 1 e 2, aí, vamos ler um pouquinho, diz que o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O escritor de Hebreus está escrevendo para o povo hebreu, para os judeus, eles que viveram o tabernáculo, viveram o templo, tinham sacerdotes, tinham sacrifícios, tinha todo aquele negócio que você lê no Antigo Testamento, e ele está falando aqui de um sacerdote maior do que os sacerdotes que eles tinham, que esse sacerdote assentou-se à destra do trono da majestade nos céus. Está viajando comigo? Como ministro do verdadeiro tabernáculo, versículo 2, que o Senhor erigiu, não o homem. Então, eu estou tomando aqui para entendermos que tudo que foi desenhado e feito aqui teve como fonte primária alguma coisa no céu. Por isso que eu falei, Samuel, que nós estávamos lá já antes da fundação do mundo, porque antes da fundação do mundo ele planejou tudo. Essa água aqui é minha, né? Muito obrigado. Se tem água aí a gente vai longe. De modo que o tabernáculo terreno, você já leu lá na Bíblia, Êxodo 25 em diante, está descrevendo o tabernáculo, é fantástico, é maravilhosa aquela obra. Ele foi feito porque Deus mostrou o tabernáculo para Moisés lá no monte. Moisés viu o modelo. Deus falou para ele: faça tudo conforme o modelo que você está vendo. Claro, lá no céu o tabernáculo não era exatamente de pelos de cabra e peles de carneiro
e tábua, e bronze, e cobre, e prata, mas tudo o que tinha no tabernáculo representava exatamente o que era o tabernáculo que estava lá. Então, quando Paulo fala aqui da família de quem toma o nome, o pai de quem toma o nome, toda a família, tanto no céu quanto na terra como no céu como na terra como no céu, então a ideia da família vem de lá. Assim como Moisés faz um tabernáculo, ele fez um tabernáculo conforme o modelo do tabernáculo que está lá. Aqui, versículo 5 diz: os quais ministram, está falando dos sacerdotes do tabernáculo, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, como eu já falei agora mesmo. E no capítulo 9, no versículo 24, diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, ou seja, não no tabernáculo que Moisés fez, mas ele entrou, aqui no versículo 24 do capítulo 9 de Hebreus, diz: não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. O terreno é figura do celestial. Vamos entender isso para a gente poder entender o que nós vamos falar. Há um original, há um verdadeiro, há um modelo no céu, serviu para Moisés, e agora está dizendo que Cristo não entrou num feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante do Pai. Então, quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele assentou-se à destra do Pai no tabernáculo celestial que serviu de modelo para Moisés construir aquele que está lá no capítulo 25 em diante de Êxodo. Deu para entender? Amém. Só para entendermos o que é figura e sombra. Nosso tema é paternidade. Nosso tema que é paternidade. Aqui quem não é pai é filho. Todos somos filhos e alguns somos pais. Pai ou mãe, pais. Exercemos a paternidade. Onde estão os pais aqui essa noite? Os pais. Perdão, obrigado pela disponibilidade. Os pais. Você já é mãe? Você já é mãe? Perdão, você tem cara de menina. Levanta a mão, faça o favor. Já me perdoou? Tá. Eu falei, ela tem 12 anos, como que é mãe? Tá. Muito bem. Os pais... Muito obrigado. Os pais aqui, eu, Cláudio, os pais, você, pai, mãe, nós somos aqui na terra figura do verdadeiro Pai nosso que está nos céus. Amém? A família, vamos ver quem que está aqui com a família. Os pais que estão com alguns dos filhos aqui. Vai lá. Você tem os seus filhos aqui? Não. Cadê? Onde que está? Ali tem. Família. Muito bem. Família, né? A família, ela é figura de alguma coisa que foi desenhada, planejada, elaborada, projetada no céu. O pai, você é o pai. O pai e a mãe. O pai é o cabeça, o responsável, é quem paga a conta. Se não está pagando, vai começar hoje. É o pai, né? É o pai que apanha, é o pai que é o responsável, é ele que, pronto, a conta de luz chegou, não interessa, pai,
todo mundo acende a luz, todo mundo toma banho, pai, chegou a conta de luz. Não interessa, esse é o Pai, figura do Pai nosso que está nos céus. A família foi projetada para ser esse ancoradouro, esse nascedouro da vida. É ali onde tudo acontece, onde não apenas o bebê chega, vai amamentar, vai ser apaparicado. Aliás, a Isabel e eu fomos promovidos no dia 31 de julho, fomos promovidos a avós. O nosso neto nós vamos conhecer em abril, lá no Japão. Ore pela gente, não é possível aguentar tanto tempo. Pois é, mas eu estou olhando o meu filho lá, pelos videozinhos, pelas fotos, e o cara está passando por aquele pedaço que todo pai, primeira viagem, passa. Que o neném tem cólica, e geme, e chora, e quer braço, e quer mãe, e quer... Aí um dia ele falando comigo, era 5 ou 6 horas da tarde, lá 5, 6 da manhã. Aí eu falei, filho, não está cedo aí não? Eu estou cuidando do Caio para a Marina dormir um pouco. Eu falei, vai pai, exerça a sua paternidade. Ali é o ambiente do aconchego, do abraço, do cheiro. É ali onde o bebê chega e ganha espaço, proteção. Ali ele começa a existir. O sentimento de ser e existir começa lá. É ali. Então, a figura terrena que estou usando, aquele pai ali, seu nome é Wesley. Nomaço, hein? Wesley, imagina um pai Wesley, né? Eu sou o Pedro, o Pedro tem Wesley, não, isso é, né? O pai Wesley ali, ele tem várias responsabilidades, além de pagar a conta de luz, né? Muito mais, porque ele é figura e sombra de quem? Do Pai nosso que está nos céus. Uau! Wesley, o dia que nasceu meu filho, eu tinha já 35, quase 36 anos. E eu tinha muita experiência já de ser pastor, de ter filhos espirituais, eu ajudei a cuidar dos meus irmãos mais novos. Eu pensava que eu já sabia tudo. Mas no dia que nasceu meu filho, eu tremi. Porque eu cheguei lá no hospital e corri lá para o quarto. Porque né, já sabia que tinha nascido, não sabia se era menino ou menina. Aí quando a Isabel já foi me encontrando e falando, o teu Abner chegou. E de repente entra a enfermeira com aquele bebezão, parecia um esquimó. Entrou assim, eu olhei para ele. Eu vou falar a verdade, viu, Wesley? Eu não sabia quem eu ia encontrar lá. Eu estava perdido. É uma cópia? Como é que é esse negócio? Como é que é isso? E quando eu falo com ele, como eu falava quando estava na barriga, eu falei, papai. Ele abriu os olhos, dizem que não enxerga, tal. Né? Ele olhou nos meus olhos e eu tremi mesmo. É como se ele estivesse olhando para mim e dissesse, pai, calma, sou eu. Eu vi um homem, eu vi aquele homem, eu vi aquela personalidade, aquele ser. Naquele momento, entrou em mim um pavor, um medo de errar. Falei, Deus, o que eu vou fazer com esse homem? O que eu vou fazer com ele para não ferir a personalidade dele por excesso e não desandar por omissão? Eu orei todo o tempo para não me perder na figura que eu representava
para eles. Quando vocês comprarem o livro, né, você vai ler o endosso deles. Cada um escreveu alguma coisa no início do livro. E, queridos, não é uma profissão fácil, não é uma missão possível, é uma missão impossível. O meu pastor chegou para mim e olhou para o meu filho e falou: nunca diga não para ele se você não vai sustentar o não até o fim. Eu falei: estou perdido. Porque a primeira palavra que Deus ensinou para o filho dele foi: não, não comerás. Porque quem nasceu para ser livre precisa de limite. Quem nasceu para ser livre tem que estar ligado àquele que lhe garante a liberdade. Então, se você olha na Bíblia, por exemplo, nós podemos abrir aqui em Gênesis capítulo 9, você vai encontrar na Bíblia muitos pais que falharam nesse projeto, nesse trabalho, nessa missão. No capítulo 9, desde o capítulo 6 tem a história de Noé. Noé estava no meio de uma geração que se perdeu por completo. Nós não temos uma palavra clara na Bíblia dizendo o que aconteceu antes do dilúvio, a ponto de Deus destruir todos. E Deus já tinha dito que destruiria todos. Mas no capítulo 6, versículo 8, diz que Noé achou a graça de Deus. E ele foi o preservador, o salvador da raça humana, preservando a linhagem do Messias para que nós pudéssemos crer em Jesus hoje. Deus preservou a nossa semente, preservou a nossa vida, preservou a semente da mulher para que um dia o Filho do Homem pudesse vir aqui para morrer, ressuscitar para nós, para nos devolver para Deus. Esse mesmo homem que fez aquela arca, que fez aquela obra maravilhosa, no capítulo 9 diz que ele plantou uma vinha. Ele era normal, plantou da vinha, ele fez vinho e ele tomou, bebeu do vinho, no capítulo 9, versículo 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Aqui não estamos colocando aqui, a Bíblia não está colocando um impedimento para fazer vinho ou tomar o vinho, mas a Bíblia fala que não vos embriagueis. A embriaguez, ela vai fazer com que o homem perca a sobriedade e se perca no seu projeto, no seu plano, na sua tarefa, na sua missão. Noé, ao perder o tino, perder-se em seu trabalho, subiu na cabeça o seu sucesso, e Noé se pôs numa situação de vergonha e desonra. Aqui o texto é claro, diz: no meio da sua casa. Casa, tenda, está falando de família. Eu e a minha casa, falou Josué, eu e a minha família. E o Noé, por causa disso aqui, um dos seus filhos, o Cam, filho mais novo, ele viu, ele fitou, ele reparou na situação do pai, e ele sai lá fora e faz uma propaganda: o pai não está com nada, pai, olha, o grande salvador da humanidade está nu, exposto perante a sua família.
quando no dia seguinte Noé, sabendo do que tinha acontecido, ele falou da maldição, no capítulo 9 mesmo, versículo 24, despertando Noé do seu vinho, ou seja, voltando à sua sobriedade, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã. Canaã era o neto dele, Canaã era filho de Cam, seu filho. Então, a atitude do Cam, a atitude de um filho ferindo o seu pai, porque a Bíblia, lá em Êxodo, diz, nos 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos é: honra teu pai e tua mãe, para que vivas bem, para que sejas feliz, para viver muitos dias, bons dias, viver bem na terra que o Senhor Deus te dá. E o Noé, vendo todo aquele quadro, ele viu a maldição da desonra ao pai caindo sobre o filho do filho dele. Que coisa mais incrível! 500 anos depois desse fato aqui, mais ou menos 500 anos depois, Deus está chamando Abraão e fala para Abraão: a terra de Canaã, a terra do neto de Noé, eu te dou como herança. E a missão dos descendentes de Abraão seria varrer daquela terra os descendentes de Canaã. E isso aconteceu 1000 anos depois daquele episódio em que o pai se expõe numa situação vexatória, desonrosa, expõe. Por quê? Porque é no filho do Cam e não nos outros filhos. Os outros 2 filhos de Noé, o Jafé e o Sem, eles se negaram a ver, se negaram a contemplar, a carimbar, a fixar naquilo e expor o seu pai. Eles cobriram, diz que eles pegaram uma capa, a capa fala do amor, do perdão. Eles cobrem o pai, diferentemente então do Cam, e trazendo maldição para a sua família. Ele não foi, aí você vai falar, mas espera aí, o pai estava certo? Não, estava certo, estava errado. Mas o que o filho falou era verdade ou era mentira? Não, era verdade. Ele não estava inventando, ele falou que era verdade. Mas então por que ficou errado? Porque ele não tinha que ferir o seu pai, fitar no erro e amaldiçoar o seu pai de uma forma desonrando, quebrando os princípios de Deus, e cai sobre o filho dele. Então eu fico pensando, quão grave é isso, que 1000 anos depois ainda estava mantendo, porque aquele povo que morava lá na terra de Canaã, aquelas tribos cananeias, lá os jebuseus, os ferezeus, os etc, eles também desenvolveram um tipo de contaminação que até parece que eles estavam vivendo antes do dilúvio. A Sodoma e Gomorra era lá. Aquelas cidades que foram pervertidas por Deus lá com fogo e enxofre no tempo de Abraão, 500 anos depois de Noé, aquele povo eram os filhos do neto de Abraão. Então, queridos, Deus colocou na Bíblia o que eu chamo de parâmetros para proteger a paternidade.
Ela fala, mas aquele pai é um bêbado, é um irresponsável, ele é um violento, ele... Mas calma, você não deve, de maneira nenhuma, como filho, tocar nesse ponto. A minha querida esposa tem uma história parecida com muita gente que nós encontramos por aí. Ela foi conhecer o pai depois que já estávamos casados. Ela cresceu, uma menina que tem uma necessidade enorme de conhecer o pai, de conviver com ele, de receber o seu afago, o seu abraço, a sua aprovação, a sua presença. A Isabel não teve isso. É claro que ela ficou revoltada. Chegou aquele dia em que era dia dos pais e todos os alunos escreveram uma cartinha para os pais, ela também escreveu. Ela não tinha o pai para entregar. E a mãe não soube, também no seu limite, não soube trabalhar isso. Foi fácil? Não, queridos, não. Foi profundamente marcante, negativo, foi péssimo. A Isabel só foi se encontrar quando conheceu Jesus aos 23 anos. E só foi se livrar dessa maldição, dessa marca horrível, dessa dor, essa sombra, depois que um dia alguém falou para ela: você tem que perdoar ao seu pai. Como é que a menina, qual seria a fala de uma menina que nunca viu o pai, não teve os privilégios que as outras meninas tiveram, quando, sei lá, pai não precisa ser maravilhoso, basta ser pai, basta estar ali. Mas no caso dela, realmente ela não viu. Mas nas nossas escolas passam pessoas que cresceram com o pai, mas o pai estava, mas não estava, e causa profunda ferida e pode abrir um espaço para a tal maldição. A maldição que caiu sobre Canaã não foi porque o Noé falou. O Noé falou porque a maldição já tinha estado lá, já estava lá. A maldição foi consequência da sua postura. E eu me lembro que a Isabel, quando tinha 60 anos, ela sonhou a primeira vez com o pai. Nós conhecemos ele depois que casamos, tivemos uma convivência com ele de mais ou menos 12 anos depois ele faleceu. Meus filhos puderam conhecê-lo e a gente sempre frequentava a casa deles. Mas ela sonhou com ele a primeira vez quando já tinha 60 anos. Ela acordou e falou: hoje sonhei com meu pai pela primeira vez. Não, isso não é simples. Eu estava dando essa palestra um dia para um grupo de famílias lá nos Estados Unidos e uma menina de 7 anos veio até mim e falou: eu quero perdoar a meu pai, porque ele morreu antes de eu nascer. Não, queridos, isso não é brincadeira. Qual é o ponto de gravidade nisso? É que aquele que foi desenhado para ser figura e sombra do Pai Nosso, que é bom, que é perdoador, que é dadivoso, que é generoso, que é presente, que é abençoador, aquele que foi desenhado para ser figura e sombra desse Pai Nosso maravilhoso, falhou. Eu, quando falo sobre esse assunto, eu tenho certeza, todos nós, pais, falhamos um dia. Falhamos porque nós somos figura e sombra de alguém elevado, muito grande. A Bíblia fala que ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. Ele é o pai que se compadece. É o pai, aqui abrindo aqui em Mateus, no capítulo 6, nós temos uma tarefa como pais, uma tarefa excessivamente complicada, porque representamos alguém excelente. Em Mateus, no capítulo 6, aqui Jesus está falando do Pai.
Ele fala várias vezes, logo no início já fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai. E aí vamos pular aqui os versículos. No versículo 4 diz: teu Pai que vê em secreto te recompensará. Quando uma pessoa foi ferida por esse modelo de autoridade, vamos chamar assim, que é o pai, isso eu presenciei em algumas pessoas, né? E eu me lembro de uma mocinha que o pai era espancador, ele batia na mãe como se fosse um homem, disse ela. E um dia a mãe não aguentou, foi embora. E ela ficou adolescente em casa, aí o pai passou a bater nela, como batia na mãe. E um dia ela falou: eu vou me matar e vou acabar com o meu sofrimento. E aquele dia alguém falou de Jesus para ela. E ela gostou muito de Jesus, achou ele muito legal, gostou, amou Jesus. Ela falou: eu quero dar minha vida para Jesus. Ela creu nele. Eu a conheci quando ela estava andando com Jesus, já faziam 2 anos, mas ela tinha profundas marcas, ela tinha muita insegurança quanto ao Deus do Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento parecia aquele que não aparecia nunca, mas deixava ordens duras para matar, não, eu não quero. No Novo Testamento parecia tão legal Jesus, mas Jesus é o Filho do Pai nosso que está nos céus. Ele falou aqui no capítulo 6, Pai nosso, vosso Pai, meu Pai e vosso Pai, Pai nosso que está nos céus. Jesus, ele é o Filho legítimo que veio mostrar a figura maravilhosa e doce do Pai Celeste. Mas quem passou por alguma ferida e ficou alguma mancha, alguma sombra no seu subconsciente, não vai entender o Pai que está lá. Por quê? Aí volta no que eu falei no início. A figura está deformada. Quando você quiser entender o tabernáculo celestial, você vai ter que examinar o tabernáculo que Moisés fez. E você vai ter que entender o que representa cada coisa que ali está. Por exemplo, a madeira, que é a figura da natureza humana, e ela, para não aparecer, ela está revestida do ouro, que é a natureza de Deus. Aí, você entendendo, você vai entender o tabernáculo que está lá. Mas se você olhar para o tabernáculo despedaçado e desfigurado, você não vai entender o que está lá. E se você olha para o seu modelo de pai e ele está desfigurado, vai ser muito complicada a visão que você vai ter do Pai Nosso. Está dando para entender? É muito complicado para alguém cuja sombra, cuja figura não é irreconhecível, porque um pai que não existe, um pai que não é pai, um pai que não atua, um pai que não dá, que não é galardoador, um pai, como eu ali no livro eu estou falando de figura do pai do tempo em que a criança entrava o pai entrava por uma porta, a criança saía pela outra, porque não. Eu nasci na década de 50, no tempo que a criança não podia falar perto do pai, porque não tinha lugar para a criança. Eu não estou falando que todos os pais eram assim, o meu pai não era assim. Eu já conto um pouquinho da minha história com o meu pai. Mas se você tem uma figura irreconhecível, que você vai olhar para ela e você vai ver um pai horrível, como é que você vai entender o Pai Nosso que está no céu, se a única figura que você tem é a do seu Pai? Por isso, o perdão é a palavra-chave na nossa relação com Deus. É o perdão. Falei da Isabel, a Isabel teve que
perdoar o pai. E ela perdoou o pai quando ela não sabia se ele estava vivo ou morto. Ela não tinha informação nenhuma dele, nada absolutamente. Mas ela estava crente, amava Jesus, mas era bem desconfiada com o Deus do Antigo Testamento. O Pai que enviou Jesus, tipo assim, o Pai nosso enviou seu Filho, nos amou tanto que deu o seu Filho. Você quer o Filho, mas você fala, mas eu não quero muita conversa com o Pai porque eu tenho medo dele. Por isso que o perdão é o crucial, é o ponto-chave. É ali onde as coisas vão mudar. Eu cresci numa família de 12 irmãos. Eu sou o sexto. Eu sou o sexto, né? De cima para baixo, e o Odenir é o sexto de baixo para cima. Então, tem 5 acima de mim e 5 abaixo dele. Um desses 5 que estava acima já partiu, já foi com o Senhor. Como é que foi a minha vida com meu pai? Nós vivíamos no campo. O meu pai chegava a cavalo no fim do dia, e aí quem estava na vez de encontrá-lo e subir no cavalo com ele, fazia isso. Aí subia, né? Ele alçava o menino, sentava ali no arreio com ele, e aí eu era muito pequeno, eu via uns que ia antes de mim. Mas depois chegou a minha vez, depois eu tive que dar para o Odenir a minha vez. Eu passei por isso. Eu me lembro, meu pai, eu estava lá, aí eu falava, corre pai, corre, eu queria que corresse. Aí ele troteava um pouquinho o cavalo, não está correndo. O meu pai chegava, a gente ia tirar a bota dele, meu pai estava lá, e a minha casa era uma casa bem estruturada, onde todo mundo sentava à mesa, mesmo na roça. A gente voltava do trabalho 3 quilômetros longe de casa, chegava, passava na bica de água corrente, tomava um banho, sentava à mesa, minha mãe tinha posto a mesa, botava todos os pratos à mesa, bonito, como se tivesse uma visita, sentava ali, tudo servido, tudo bonitinho, era excelente. Então você fala, poxa Pedrinho, que maravilhoso, então você não teve problema? Tive sim, eu consegui ficar ressentido com meu pai, com aquele pai. Eu me lembro muito bem quando a gente andava por um caminho longo, ele andava devagar, eu pensava, ele pode andar rápido, eu aguento. Não, ele andava devagar para a gente poder ter o passo conforme o nosso passo. Eu me lembro muito bem do meu pai levantar à noite para cuidar de alguém de nós que estava precisando de algum atendimento, de um chazinho, e deixar minha mãe na cama. Não, pode ficar aí. É o meu pai que ia. Eu vi ele como exemplo, uma figura fantástica. Mesmo assim, quando eu conheci Jesus aos 20 anos de idade, eu me tornei um crente radical, chato, pregador, metralhador, metia a Bíblia nas pessoas, magava as pessoas. Não sei se já aconteceu aqui, mas sabe, a pessoa abria a boca, eu já metralhava, já acabava com ela. Depois eu entendi que não, eu precisava amar as pessoas, precisava mostrar Jesus para ela gostar de Jesus. Meu evangelho era tão duro que as pessoas falavam, poxa, eu nem quero esse evangelho, né? Mas eu me descobri, Cláudio, 5 anos depois da minha conversão, eu já estava metido a missionário, a pregador, por aí. Eu descobri que a minha vida cristã, ela era cíclica. Eu já acostumei comigo, eu já tinha me acostumado a me administrar. Era cíclico. Eu subia o Monte Sião, como cantamos aqui, eu sabia que quando eu estava no meu pico espiritual, eu ia começar a descer. E lá no vale de novo, eu vinha patinando. Não, eu não ia para as drogas, eu não ia para a prostituição, não ia nada disso. Não. Eu sabia que era uma crise de confiar, E olha que eu abracei, que eu seria um missionário, vivendo por fé, para pregar o evangelho às nações, e que eu seria cuidado por ele. E um dia eu estava já, como eu falei, pregando o evangelho, e eu fui alcançado por essa palavra, por alguma coisa nesse sentido, de que
há um Pai nosso com quem eu posso me relacionar e confiar. E quando naqueles dias, isso envolveram alguns dias, eu caí na real de que eu tinha guardado alguma sombra de alguma atitude do meu pai que eu reprovei e que eu precisava consertar com o meu pai. E aí já não envolvia só meu pai, era meu pai e a minha mãe. E quando eu decidi consertar com eles e pedir perdão pelo grau de ressentimento, pela sombra, quando eu não sabia tudo isso que eu estou falando para você, mas eu fiquei consciente de que a minha lente pela qual a única lente que eu tinha para enxergar o Pai Nosso era o meu Pai. Ele era o filtro. Ele era por a janela pela qual eu olharia para ver e eu desfrutaria do Pai Nosso que está nos céus por meio desfrutando do meu Pai, da sua amizade, da sua paternidade, da sua imagem, mas eu tinha ferido a imagem dele. Eu consegui ferir. Eu não tive a mesma história da minha esposa. Ela ficou maravilhada quando nos casamos, viu aquela família grande. O meu pai falou para ela: você é minha filha. Poxa, minha esposa estava no céu. Mas eu, quando jovenzinho, eu consegui eu consegui sublinhar. É como se eu pegasse as qualidades dele e riscasse algumas e colocasse alguma coisa lá embaixo. E escutem bem, inconsciente. Não estou falando que era inocente. Não, você faz, a maioria das nossas ações, elas são feitas de forma inconsciente. Você abre a porta, você entra no carro, você dirige, você liga a seta, você vira, você faz inconsciente, é inconsciente. Você que não sabe, não está dirigindo, usei o modelo dirigir, mas você que senta e escreve, você não pensa conscientemente para fazer aqueles riscos, você é inconsciente. Queridos, naqueles dias, eu fiquei com vergonha de dizer que eu estava perdoando meu pai. Eu não sentei com ele e joguei um monte de coisa na cara dele. Nunca ia fazer isso porque meu pai foi maravilhoso. Mas eu consegui encontrar alguma coisa. E aquilo estava bloqueando a minha compreensão e como desfrutar do Pai Celeste. E Deus mudou a minha vida. Aqueles altos e baixos, aquele cíclico desapareceu. Desapareceu. Então, queridos, não pude falar muito da família, né? A família como sociedade, como eu comecei falando, como a sociedade humana, o ser humano ele foi criado para viver em sociedade. E a sociedade hoje está tremendamente ameaçada porque a família está muito mais ameaçada hoje do que já esteve no passado, imagino eu. Talvez o que levou o dilúvio, que nós falamos agora há pouco, tenha sido a ameaça da família. A família estava ameaçada naquele tempo. Por quê? Nós temos um inimigo comum. Aqui não é o jardim do Éden. Aqui é a terra sem forma e vazia. Nós temos um inimigo comum. Esse inimigo, ele trabalha contra o projeto de Deus, contra a família bem estruturada, contra o modelo onde o pai é o pai. O pai não é o que manda, o que bate na mesa, mas o pai é aquele que é o cabeça, que serve de modelo, que serve de êmulo, de estímulo para toda a família. E a família desestruturada está jogando no meio da sociedade filhos e filhas desestruturados. Por isso temos uma sociedade
desestruturada. Só um exemplo aqui, abrindo um pouquinho a janela. Nos Estados Unidos, as pessoas têm direito de comprar armas, ter sua arma em casa para defender a sua família. Então, aqui no Brasil, o pessoal fala, lá nos Estados Unidos as pessoas estão matando, lá os meninos pegam a arma, vai na escola e mata, como vocês já ouviram algumas coisas dessas. Isso é porque tem o direito de comprar arma. Não é. Eles têm armas desde muito. Acontece que ultimamente, desde a década de 50 para cá, tem sido um processo muito rápido de desintegração da família. Aqueles meninos e meninas, e nós não estamos longe disso também, que só convivem com os pais naquelas poucas horas em que estão dormindo, porque passa o dia em outro ambiente, com outras pessoas, com outras falas e outras conversas e outras situações. Aí vem para casa no fim do dia, onde todo mundo já está cansado e vai dormir, mas aí também nós ligamos a televisão, e aí a televisão traz um monte de gente para dentro da nossa casa, e aí o ambiente é misturado, e aí todo mundo, de modo que nós temos agora já a segunda geração na Europa e nos Estados Unidos em especial, e agora também aqui no Brasil, de pessoas que não tiveram suporte familiar. Até o projeto é que você entrega seu filho para eles, que eles vão educar o seu filho. Uau! Nós não podemos dar a aula para os nossos filhos, como hoje já alguns já estão fazendo, né? Não era aceito no Brasil, agora já parece que o homeschooling, né? Mas a Isabel e eu só mandamos o Abner para a escola com 6 anos. Vamos ficar o máximo com ele em casa. O máximo. Mesmo assim, a gente, quando morávamos numa chácara, na chácara é correr, é brincar, é trabalhar, é fazer as coisas juntos. Eu até cheguei a dizer que, se necessário fosse, eu moraria numa colônia de pescadores, onde eu teria para comer o peixe que a gente pegou de manhã, para comer à tarde, para eu ficar perto dos meus filhos. Então, quero fechar aqui. Uma sociedade pervertida por pessoas desequilibradas, e desequilibradas porque a família, que é a primeira sociedade, está desequilibrada e desmontada, e os papéis estão confusos. Lá em Deuteronômio capítulo 22 diz, o homem não usa a roupa da mulher, a mulher não usa a roupa do homem. O que está dizendo lá? O homem não troque de posição com a mulher não assuma a posição do homem, porque vai confundir os seus filhos. E qual que é a posição do homem e da mulher? O cabeça, aquele que assume, que decide, não é o mandão, é aquele que aponta, toma para si a responsabilidade de conduzir esse barquinho no mar revolto e tempestuoso. Amém? Aqui no capítulo 18 de Mateus, Pedro, um dia, ele faz uma pergunta para Jesus. Ele fala assim, versículo 21, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Como o assunto aqui é paternidade, é família, nós vamos mudar aqui meu irmão. Aí você vai falar, até quantas vezes meu pai pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7, aqui Jesus falou, não exatamente até 7, mas até 70 vezes 7. Eu tenho um amigo pastor que diz que se a pessoa está contando quantas vezes ela está perdoando, significa que ela não está perdoando. Porque quando perdoamos, zera.
Quando você perdoa, zera. Em Quechua, a língua lá dos Andes, Peru, Equador, Bolívia, fala Quechua. No Quechua não tem uma palavra para perdão assim. Tem uma expressão que quer dizer cavar e enterrar. Perdoar é fazer um buraco bem fundo e enterrar. Enterrar o assunto. Morreu. Amanhã é outro dia. E aqui, nesse Mateus 18, Jesus conta uma história para entendermos essa coisa do perdão. Ele fala de um homem que devia e foi chamado para acertar a sua conta com o seu Senhor. E a dívida dele era de 10.000 talentos. Esses 10.000 talentos, não diz aqui se era prata ou ouro, mas se fosse talento de ouro, ele equivaleria a 200.000 anos de trabalho. Você conseguiria pagar? Você teria de trabalhar 200.000 anos para pagar. Sabe o que aquele homem falou para o Senhor dele? Quando o Senhor falou, vem cá, vamos conversar sobre a nossa situação financeira. Você está devendo. Sabe o que ele falou para o Senhor dele? Fica tranquilo que eu vou pagar. Ah, então você está imaginando que você vai poder trabalhar 200.000 anos para pagar o que você deve? Por que ele falou isso? Porque ele falou, não, deixa que eu vou pagar. Porque normalmente nós subestimamos a nossa dívida. Nós nunca achamos que o que nós devemos é grande, é muito. Aquele homem sai dali e encontra um companheiro dele, com um servo dele, companheiro dele que devia para ele 100 dias de trabalho, 100 denários. 100 dias de trabalho, dá para pagar? Dá. Faz aí serão, trabalha mais, né? Força, trabalhando, pronto. Aquele homem, quando o homem que devia 100 denários falou para ele, calma, eu vou te pagar. Esse homem que acabava de ser perdoado por 200.000 dias de trabalho, não conseguiu perdoar o seu amigo que devia para ele uma bagatela de 100 denários. Por que Jesus contou essa história? Graças a Deus que Jesus nunca deu receita. Ele sempre contou uma história. Ele está falando uma história, quem sabe encaixaria o Pedro, o Pedrinho aqui, o Samuel, o Wesley e por aí diante. Por quê? Quando alguém joga uma pedrinha na nossa cabeça, uau, quase me matou. Teria me matado se não fosse Deus. É um horror o que a pessoa fez. Agora, quando a gente joga um tijolo na cabeça do outro, também não é para tanto. Claro que é difícil você ficar devendo para alguém 200.000 anos de trabalho. Mas aqui está comparando com a dívida com Deus. A dívida que o meu irmão tem comigo é o equivalente a 100 denários. Mas a dívida que Deus me perdoou é de 200.000 anos de trabalho. Por isso, no Pai Nosso, e nós vamos terminar aqui voltando em Mateus, capítulo 6, o Senhor Jesus ensina a orar. Ele dá uma chave para a nossa vida espiritual e ele fala, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vou pular aquela frase, pois teu é o reino, porque é como se estivesse terminando ali. Porque Jesus continua no versículo 14.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Você lembra que ele falou aqui no meio, livra-nos da tentação, de cair na tentação? Qual seria a tentação pior de todas? A tentação de não perdoar. Porque se não perdoamos, ele não pode nos perdoar. Aí você fala para mim, Pedrinho, Deus é todo poderoso, Ele pode o que Ele quer. Não, não. Ele não pode quebrar os seus princípios. Ele não pode estender para mim o que eu não dou para o meu irmão. Mas, queridos, em que implica o perdão? O que mais o perdão, a falta do perdão pode fazer? É que aqui na história, o homem que não perdoou foi preso. Por que o senhor dele prendeu ele? O senhor não tinha perdoado ele? Tinha ou não? Mas eu pergunto, ele estava perdoado ou não? Aquele homem que devia 10.000 talentos, foi perdoado por seu senhor? Foi. Mas ele recebeu o perdão? Recebeu? Não. Por quê? Quando ele não perdoou o seu irmãozinho que devia uma migalha para ele, ele deu todo sinal de que não tinha perdoado. Então o senhor dele deve ter dito, é uma pena, eu dei o perdão, ele não quis, ele não perdoou, ele não recebeu o perdão. Então, lugar de quem não perdoa é no cárcere. Queridos, concluindo, nós somos prisioneiros daquele que nós não perdoamos. Esse pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser o amigo, pode ser o guarda de trânsito, pode ser quem seja, e pode ser até eu mesmo. A pessoa mais difícil da gente perdoar é a gente mesmo. Nós temos grande dificuldade de perdoarmos os que estão mais próximos de nós. Eu me lembro até quando eu falei muitas vezes, logo que eu me converti, eu dizia assim, eu não vou perdoar ainda. Se não fosse crente, até que eu perdoaria. Então crente você não perdoa. Tamanho hipócrita, perdão é a chave. Amém? Amém.